Não goste das coisas erradas. Eu costumo dizer que pecado não é ruim. Se fosse, ninguém pecaria. Você já imaginou se as coisas erradas fossem feias, amargas e provocassem dor? Seríamos todos santos e não cometeríamos nenhum pecado. E, infelizmente, não é assim. As coisas erradas nos dão prazer, provocam uma sensação de liberdade, são bonitas e gostosas. Por isso, nós as fazemos até mesmo sem pensar. Quando menos percebemos, já cometemos algum erro e desagradamos ao Senhor. Por isso, nessa devocional de hoje, eu quero compartilhar algo muito forte que Deus ministrou em meu coração para não ficarmos apreciando as coisas erradas, não ficarmos brincando com aquilo que é pecado e desagrada a Deus. Isso pode nos levar à ruína e a muitos sofrimentos. Bom dia, meus irmãos. A paz do Senhor Jesus. Espero no Senhor que tudo esteja bem contigo e com a sua família. E se por acaso não estiver, nós vamos orar e Deus vai mudar essa situação. Vamos à devocional? O tema, como eu disse, será: não goste das coisas erradas. O texto bíblico que vamos ler está no livro do profeta Jeremias, capítulo 5, versículo 1 e o versículo 31. É o primeiro e o último versículo. Dizem assim, olha: percorram as ruas de Jerusalém, olhem e observem, procurem em suas praças para ver se podem encontrar alguém que haja com honestidade e que busque a verdade. Então eu perdoarei a cidade. Versículo 31. Os profetas profetizam mentiras, os sacerdotes governam por sua própria autoridade e o meu povo gosta dessas coisas. Mas o que vocês farão quando isso tudo chegar ao fim? Irmãos e irmãs, aqui no capítulo 5 do livro de Jeremias, o Senhor está demonstrando ao profeta e ao povo que todos estavam debaixo do mesmo jugo de erros e pecados. O Senhor os desafiou a procurar pela cidade apenas uma pessoa, pelo menos uma pessoa que fosse justa e honesta. Se caso encontrassem, o Senhor perdoaria o pecado de toda a cidade e não lhes traria o castigo. Vejam só que situação de lástima estava o povo do Senhor, uma situação espiritual das piores possível. No restante do capítulo, podemos ver o Senhor demonstrando a eles quais eram esses pecados: rebeldia, idolatria, injustiça social, um verdadeiro adultério espiritual, homens mentirosos, profetas declarando mensagens que não vinham do Senhor, dizendo que Deus estava se agradando de seus filhos, que Deus não iria se importar com essas situações de erros e pecados, porque Deus era bonzinho e Deus não se importaria com isso. Governantes também fazendo o que queriam, usurpando seus cargos em benefício próprio, corrompendo pessoas e as afastando da presença de Deus. Mas o Senhor não iria deixar isso barato. Disse que permitiria que um exército viesse do norte para os assolar e os levar cativos. Disse que assim como eles deixaram o seu Deus verdadeiro para adorar deuses falsos dos estrangeiros, eles agora iriam para a terra estrangeira servir a esses povos dos quais eles adoravam os seus deuses e iriam como escravos. Que situação, não é verdade? Tudo porque eles gostavam das coisas erradas, tinham prazer no pecado e naquilo que era totalmente contra a vontade do Senhor. Por isso, eu reflito aqui neste capítulo o perigo de nos acostumarmos com aquilo que está errado. Você não concorda comigo? Infelizmente, hoje em dia, estão trocando tudo. O certo está errado e o errado está virando certo na cabeça dessas pessoas. As pessoas que querem andar de forma correta hoje são taxadas como anomalias, como os diferentes, são desprezadas e até deixadas de lado. Isso quando não são hostilizadas. Mas mesmo assim, eu desafio você a não permitir que a força do pecado engane seu coração. Não fique se agradando das coisas erradas. Por melhor que elas sejam, por mais prazer que elas produzam, uma hora a conta vai chegar e pode trazer muito choro e muita tristeza, assim como foi com o povo de Israel. Hoje em dia, tem um tal de não tem nada a ver,
e ainda aquele, todo mundo faz. E essas ideias têm poluído a cabeça de muita gente, têm mudado o comportamento, até mesmo daqueles que são mais críticos e até dos filhos de Deus nas igrejas. Se for um adolescente, então, e um jovem, nem se fala. Mas nós somos chamados à santidade, somos chamados a viver de forma diferente, a negarmos a nós mesmos e aos nossos prazeres. Não podemos gostar do que é errado, não podemos permitir a mudança dos valores e dos princípios que aprendemos na palavra de Deus. Que esteja, então, sendo um alerta para todos nós, tudo isso que estamos falando, amém? Ame a honestidade, aprecie a integridade, viva por um bom caráter, siga os preceitos e princípios morais e espirituais. Você só tem a ganhar com isso, amém? Vamos orar para que Deus nos ajude a viver de forma santa, justa e reta e íntegra em sua presença. Logo depois, nós vamos orar, clamando, colocando diante do Senhor todos os nossos problemas, lutas e dificuldades. Então, meu irmão, minha irmã, orem comigo nessa hora em nome de Jesus. Senhor, nosso Deus e Pai, agradecemos ao Senhor primeiramente por esse dia, pelo Senhor ter nos dado vida, ó meu Deus, e assim nós cremos que o Senhor está, ó Deus, contando com a nossa força, contando, ó Deus, com a nossa vida para andar na sua presença, para fazer a sua vontade e cumprir os seus propósitos. Conte conosco sim, Pai, e nos ajude a não gostarmos das coisas erradas. Senhor, é tão bom quando a gente tem a Ti como Senhor e Salvador da nossa vida, porque o Teu Espírito Santo habitando em nós, nos dá nojo do pecado e das coisas erradas deste mundo. Em nome de Jesus, não nos deixe, ó Pai, perdidos, ó Deus, nos prazeres e nos deleites dessa vida, que, ó Deus, ludibriam e enganam o nosso coração, nos colocando, ó Deus, em verdadeiras situações de risco de sofrermos juízos e consequências terríveis. No nome de Jesus, nós te pedimos perdão, ó Deus, por às vezes ficarmos repetindo aquelas frases, isso não tem nada a ver, todo mundo faz isso. Senhor, não queremos passar essa mentira para as pessoas. Tem muitas coisas que desagradam ao Senhor, ainda mais nos dias de hoje, que, ó Deus, as pessoas estão fazendo o certo virar errado e o errado virar o certo. Mas isso é na cabeça delas, isso é na cultura desse mundo perdido no pecado, porque a sua palavra não muda, o seu caráter, a sua integridade, tudo que o Senhor ensinou é para continuarmos a viver diante da sua presença. Assim nós oramos, nos ajude a andar na luz do Senhor Jesus, porque o Senhor é a luz do mundo e quem te segue jamais andará nas trevas e nas mentiras que esse mundo tenta colocar para nós. Oramos em nome de Jesus e agora me uno aos meus irmãos, Pai, para aquele momento da nossa corrente de fé e oração que fazemos todos os dias aqui. Oramos pelos enfermos, oramos por aqueles, ó Pai, que estão em tratamento, oramos por aqueles que estão debaixo de sofrimento e tristeza tão grandes, meu Pai, que a pessoa já não sabe mais o que fazer. Homens e mulheres, meu Pai, que talvez estejam pensando até em tirar sua própria vida, tamanho é o desgosto, tamanha é a dor, a aflição e o sofrimento que esse teu servo, a tua serva tem passado. Mas o Senhor é Deus para mudar essa circunstância, o Senhor é Deus para mudar essa situação e nós te pedimos isso no nome de Jesus, meu Pai. Oro, Deus, por aqueles que estão em aflição de alma, dentro da sua casa, no seu trabalho. Alguns, meu Pai, que não conseguem nem mais sair para procurar um emprego, ou quem sabe esse jovem que já não quer mais ter nenhum relacionamento, desistiu de viver. Ó Deus, vive de qualquer maneira, empurrando a vida com a barriga. Senhor, que tu possas mudar a sorte dessa pessoa, renovar, Deus, as forças, renovar, Senhor, a fé, a esperança no coração dessa pessoa, em nome de Jesus, Pai. Oro por aqueles que estão em dificuldades financeiras, por aqueles que estão atormentados por espíritos malignos, que o Senhor repreenda todo o mal, todo olho grande, toda inveja, toda maldição, toda maledicência, todo trabalho de feitiçaria, de obras, ó Deus, das trevas que querem atormentar,
ó Deus, e querem tirar tudo de bom que o teu filho e a tua filha têm. No nome de Jesus eu oro, no nome de Jesus eu abençoo, Pai, aquelas pessoas que estão te buscando, que se converteram ao Senhor, estão lutando para negarem-se a si mesmas. Não está fácil negar o pecado, largar o vício das drogas, do cigarro, do álcool, mas o Senhor é Deus para ajudar. Em nome de Jesus, ilumina o coração dessa pessoa. Ó Espírito Santo, mostra para ela o mal que tudo isso faz, para que ela se volte aos caminhos do Senhor. Oro, ó Deus, por aqueles que estão com raiva, com ira, com desejo de vingança no coração, que o Senhor acalme o coração do meu irmão e da minha irmã, Pai. Que eles não se vinguem, não pensem, meu Pai, em retribuir o mal com o mal. Em nome de Jesus, que eles possam seguir a palavra do Senhor que nos diz para retribuirmos o mal com o bem, ajudarmos o nosso semelhante, amar os nossos inimigos. É, Deus, uma luta, mas o Senhor, é isso que o Senhor quer e é isso que precisamos viver. Senhor Deus, abençoe o nosso dia, meu Pai, em nome de Jesus, que tenhamos alegrias e surpresas agradáveis nesse dia, Senhor. Tenhamos paz, saúde e as bênçãos ricas e abundantes do Senhor. Assim nós oramos e já te agradecemos por tudo, em nome de Jesus Cristo, nosso Salvador. Amém e amém. Oh, meus irmãos queridos, que alegria, que prazer mais uma vez estar junto com vocês. Não esqueçam de compartilhar o vídeo. Cada dia mais está crescendo a nossa comunidade aí de oração, né? Então faça isso aí com seus familiares, com seus amigos, e que Deus possa multiplicar essa palavra para muitos corações que estão precisando, tá bom? Um grande abraço para você. Deus abençoe o seu dia, Deus abençoe a sua família. Tenham todos vocês um lindo e maravilhoso dia. Desejo-lhes a paz do Senhor Jesus.